Olá, hoje é dia 15 de abril de 2016 e você está ouvindo a 87ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Min. E aí, Caio, beleza? Tudo beleza, meu caro cabeça. Terminando a semana, ansioso para a próxima semana que tem feriado. Porque essa semana, pelo que a gente conversou mais cedo aqui, foi difícil para todo mundo, né? É um difícil bom, né, cara? É um difícil de muito trabalho e, enfim, realizações. Sim, mas eventualmente eu fico com aquela sensação de que a vida, tipo, a semana passou e eu não consegui dar conta de todas as coisas que eu tinha que lidar, sabe? Sim, a semana passou e a gente apenas trabalhou. Exato. É isso. Esse sentimento é inerente. Imagino que vários dos nossos ouvintes estejam com esse mesmo sentimento. É foda, esse sentimento é foda. E falando em ouvintes, são aqueles que ouvem e que participam. Gostamos muito quando as pessoas participam. E você pode participar, claro, ouvindo, e aí você assina o nosso feed lá no iTunes ou pelo seu agregador de podcasts predileto via RSS. E para tanto, por favor, acesse o nosso site aindasemno.me. Você participa também compartilhando esse conteúdo e espalhando a palavra da comunicação digital para aqueles que você conhece. Você pode fazer o review do episódio ou do programa como um todo no iTunes para nos ajudar. E também pode comentar lá no aindasemno.me, no Twitter, no Facebook, mandando mensagem e também conversando com os nossos assistentes virtuais, a Elisete e o Godofredo. Você conversa com eles pelo Telegram. O número cabeça, recuperando aqui, é 31 99975 0835. É um número bonito, hein? Eu gostaria até de ter esse número como meu celular, mas é o da Elisete e do Godofredo. Repita, Caio. 31 99975 0835. Adiciona lá no Telegram e manda sua mensagem, dê o seu recado, converse, e pode ser uma coisa bacana de se fazer, como fez o nosso amigo comentador desta semana, o Lucas Valadares. Vamos ouvir o que o Lucas Valadares tem a dizer. Olá, pessoal, eu tô aqui nos 45 minutos do segundo tempo antes do próximo episódio, mas vamos lá. Sobre a questão da audiência patrocinar o produtor, eu acho que isso muda muito as regras e abre caminho para os novos possíveis conteúdos e formatos. Talvez quanto aos formatos, não tanto ainda, porque continua pairando a influência dos canais mais tradicionais, como a TV e o rádio. Porém, eu acho que daqui a algum tempo essa autonomia vai aumentar ainda mais e acabar gerando muito mais formatos novos. Uma coisa que o Cabeça falou e que me incomoda muito, principalmente nessa minha geração, é que eu acho que a gente tem um medo absurdo de errar. Existe uma noção nossa de que quando a gente cria ou produz algo, isso precisa dar certo e tem que dar certo rápido. O que para mim é uma estupidez sem tamanho e que impede a gente de adquirir experiência, que no final das contas é uma das coisas que mais conta. E isso combina num sentimento equivocado da minha geração de, entre aspas, imensas, já estarmos prontos e precisarmos apenas de que alguém reconheça isso. Eu acho isso meio triste, porque impede muita gente boa de pôr a cara no mundo e crescer, assim, ganhar experiência com essas coisas. Eu acho que é isso, esses são os meus 2 centavos e até mais. Lucas, primeiro, valeu aí por ter estreado oficialmente a Elisete e o Godofredo. Espero que eles tenham ficado felizes com seu comentário. Antes de mais nada, cara, 45 do segundo tempo tá valendo ainda, sabe? O jogo só acaba quando termina. Então, pode mandar até sexta, 4 horas da manhã, que a gente acorda, mais ou menos, e a gente escuta e vai colocar na edição seguinte sem problemas. Queria fazer só 2 comentários, Caio, sobre esse comentário do Lucas. Uhum. O primeiro, que eu acho que eu sou mais cético que ele a respeito de essa
diferença entre a mídia tradicional e as novas mídias e as formas de financiamento, etc. Eu ainda acho que a gente vai demorar para ver a, a- uma mudança de audiência significativa quando as pessoas deixarem de consumir televisão para só consumirem os novos canais, entendeu? Uhum. E eu acho que esses novos canais só vão ganhar mais espaço se a gente fizer uma rediscussão e uma redemocratização da mídia tradicional. Uhum. Porque do jeito que está feito hoje, do jeito que os investimentos são feitos hoje, eu acho bem difícil a gente ver essa mudança acontecer. É claro que quando você é um veículo independente e abre para as pessoas financiarem, você tem uma amarra menor com quem põe dinheiro, né? Sim. Você tem uma liberdade maior para fazer, uma liberdade editorial maior. Mas ainda assim, a questão ela é mais cultural ou mais política e aí teria que ser discutido isso com mais tranquilidade. Uhum. E sobre a questão do medo de errar, cara, eu acho que esse negócio acompanha a gente de um jeito que não deveria. A gente fica muito focado em não errar e tava lembrando de uma matéria do Quartz que eu vi faz algum tempo, onde eles falam o seguinte, que para você ser criativo e você mostrar coisas novas, primeiro você tem que dar a cara a tapa e tem que ter um senso de ridículo. Sim. Porque, por exemplo, a lei da gravidade não foi descoberta por acaso. E não foi de primeira, né? Não foi de primeira. Quer dizer, foi algum tempo de observação até sacarem que ops, caiu uma maçã aqui, isso deve significar algo. Uhum. Só que você dizer que descobriu, ou você determinar a lei da gravidade baseado na maçã caindo na sua cabeça, é um negócio que você chegar e falar num círculo de amigos vai ser ridículo. Sim. E você não. Imagina se falasse, não, estou com. Newton falasse, não, eu tô com essa ideia, mas estou com medo de falar porque eu vou estar errado, sabe? Uhum. Então, isso é um exemplo maior, né? É, Mas que acontece todo dia nas nossas vidas, eu acho. pois é, cara, eu acho que tem um monte de coisa que se mistura, né? Eu acho que tem muito a ver com a superexposição que a gente faz, quando eu falo a gente, sociedade, faz de nós mesmos nas mídias sociais. E aí é uma cobrança para o parecer. A gente tem que parecer bem, parecer bacana, não pode errar, tem que parecer perfeito. Né? Eu estava lendo um texto, um desabafo de uma mãe falando que está saindo de grupos de mães no Facebook porque são aqueles grupos onde todas as mães são perfeitas. Né? E você parece que é uma péssima mãe porque você não fez a determinada coisa que todas as mães estão fazendo. Então é uma coisa muito de parecer o perfeito, parecer o bacana, ao passo que a realidade não é essa, né? E é isso, imagino que deva proporcionar nas cabeças das pessoas uma cobrança, eu acho que seria mais do que uma autocrítica, é uma cobrança de dar certo. Tem inclusive a ver com aquilo que a gente já discutiu anteriormente, que é o empreendedorismo de palco, né? As Uhum. pessoas, elas veem os casos desses empreendedores super fabulosos e fantásticos que ganham milhões e se cobram de que as coisas que eles fazem, as ideias que eles têm, tem que dar certo de primeira, tem que funcionar de primeira. E não necessariamente é assim. E chega a ser antagônico, né? O Lucas ele fala isso, que é uma coisa que o incomoda na geração dele. Chega a ser antagônico porque é uma geração que não se preocupa tanto com privacidade nas mídias sociais, né? Assim, as noções de privacidade da geração mais nova, elas são diferentes, né? As pessoas se preocupam menos com privacidade do que a galera que já está no meio do caminho, como é o meu caso. E antagonicamente eles se preocupam muito em ser bacanas, né? Então é diferente, é estranho isso, né? É bem esquisito, né? E aí E aí, a gente vê a importância de estudos sociológicos a respeito, né, cara? não, e é tipo um paradoxo, né? Você não tem medo de se expor, mas por outro lado você tem medo de se expor. Exatamente, é. Resumiu, É, é a história de a galera posta de tudo,
comenta de tudo, mas na hora de fazer tá complicado. Isso, mais uma vez, né, cara, tem íntima relação, e aí eu não sei, eu acho que isso vai ter um impacto. A gente vai ver o impacto disso, que o impacto é claro, mas a gente vai ver ou perceber o impacto disso daqui a uns anos. É uma coisa que me chama muito a atenção, que é o fato de a experiência de você usar essas plataformas sociais, ela é tão boa, ela é tão gostosa, tão bem pensada, tão bem feita, e eu falo especificamente do Facebook, que você, e isso me deixa muito chateado, que você, no geral, tende a consumir muito mais informações do que produzir. Não que tenha se compartilhado menos coisas, isso é até um número que soltaram na semana passada aí, que está assustando o Facebook, que as pessoas estão compartilhando menos coisas... Conteúdo original. Conteúdo original, conteúdo feito por elas mesmas e replicando conteúdos feitos por outros. E que isso preocupa o Facebook. Eu tô me lixando para a preocupação do Facebook. Eu estou preocupado com a questão das pessoas produzirem. E isso eu já venho percebendo muito. De vez em quando eu chamo a atenção dos meus alunos sobre a quantidade, especialmente isso quando eu passo textos para leitura. E os alunos reclamam do tamanho dos textos. Falam, pô, mas esse texto é muito grande para eu ler para a próxima aula daqui a 2 dias. Isso é muito texto. Eu falo, cara, contabiliza quantas horas do seu dia você fica scrollando no feed do Facebook e converte isso numa leitura mais útil, né, cara? Ao invés de você ficar lendo a postagem do seu amigo que tirou uma foto no boteco tal, pô, vai ler um livro, cara, vai ler o texto que eu passei. E aí você vai ver que essas 4 horas que você passa por dia passando o dedo pelo celular, elas vão se converter em algo que vai ser efetivamente útil para sua vida. Né? E aí a galera fala que eu sou ranzinza, um velho ranzinza. O que não é mentira, mas que eu acho que tem a ver. A gente está consumindo muito mais do que faz. E aí a galera da geração do Lucas, que nasceu e cresceu consumindo informação assim, eles se veem cobrados na hora que forem produzir as coisas, produzir uma informação que deixe os seus interlocutores embasbacados, como as fotos lindas do Instagram super trabalhadas das pessoas que eles seguem. E essa questão de ficar scrollando, Caio, ela é um problema até para a gente, sabe? Eu acho que eventualmente você entra numa espiral de não produtividade. E que a gente não está falando produtividade nível Gabriel Grossi, não, né? Como é que é o cara lá do High Stakes? Um dos empreendedores de palco. Não é essa produtividade. É a produtividade, a gente tá falando de fazer o que você tinha que fazer. Isso, tá pessoas normais, isso, que respiram ar, bebem água e tal. Você entra às vezes num loop de ficar dando scroll, não só no Facebook, mas talvez assim, Twitter ou no site de notícias que você mais gosta, e perde horas valiosas do seu dia fazendo uma coisa que você poderia estar aproveitando de um jeito melhor, né? Pois é, cara, isso é uma coisa que afeta todos nós. E eu acho que uma boa parte disso é mérito dessas plataformas de construírem experiências altamente convidativas. Eu já até falei sobre isso em algum momento. O Facebook ele é muito bem pensado, até no nível das microinterações. Quando você dá um like numa postagem, o que se abre logo abaixo daquela postagem é uma recomendação de novas postagens semelhantes àquela que você acabou de dar o like. Então, o final de uma microinteração te chama para novas interações. E aí você, agora eu vou fazer isso. Ou então, quando você dá um like, você vê também convite para comentários. Você começa a ver os comentários das pessoas. Aí você comenta uma coisa e você vê outras pessoas que comentaram. Então te chama para um outro processo, que é o processo de comentário, de ler comentário. E aí, cara, se você não tiver disciplina, você se prende numa sequência de processos que ela não vai ter fim.
que é justamente o que o Facebook mais quer, que a gente fique ali o tempo todo clicando e ensinando a máquina para sermos trabalhados na venda de conteúdo ou de publicidade segmentada. O que não é ruim, assim, eu não gosto do Facebook, mas isso não é ilegal o que eles estão fazendo. Eles estão proporcionando uma excelente experiência e a gente está usando essa experiência, está vivendo essa experiência. Mas a gente deixa de produzir, o que é muito ruim, né, cara? É muito ruim. E aí, por isso o Facebook... E por isso o Facebook... Não, é o outro paradoxo do Facebook, que é te manter dentro da mesma experiência, mas te impede comportamentalmente de produzir um conteúdo original, né? Exatamente, eu tenho certeza, isso acontece comigo, por isso que eu declaro que eu uso o Facebook pouco e que eu acho que ele é tem uma questão negativa e por isso eu tento usar menos, que isso já aconteceu comigo várias vezes. Enquanto você está preso nessa espiral do fracasso da leitura contínua do Facebook, você vai tendo ideias e fala, nó, isso daqui seria muito bacana, nó, isso daqui seria muito bacana. E aí você não para fazer a coisa que seria muito bacana. Você continua lendo, você continua vendo, e agora? O que será que aparece? E agora? Apareceu o aviso de novas histórias. Aí eu vou clicar lá e aí eu vou ver novas histórias. Opa, novidades, vamos ver. E aí você não para de consumir a informação, porque está todo mundo jogando coisa dentro desse balaio e você não efetivamente produz nada. Você vai virar um compartilhador de notícias dos outros ou um curtidor apenas. E isso pode ser muito ruim para o nosso futuro. Por isso que eu falo, a gente vai ver consequência disso, é que essa produção original de conteúdo ou de material ou de viabilização de ideias tende a diminuir. As pessoas estão consumindo muito mais do que produzindo, o que é uma coisa que me deixa um pouco inquieto, porque as ferramentas, as plataformas sociais e as ferramentas de mídia social, elas servem para que o cidadão comum, como eu e você, produzamos coisas, né? E a gente tem produzido menos, o que não é legal. É um paradoxo. É um paradoxo. Vivemos no paradoxo. Exatamente. O big do paradoxo, já falei vez a palavra paradoxo hoje. 5. Mas eu acho que é um negócio, cara, que a gente precisa entender que a vida é um grande paradoxo também. Né, totalmente. Não dá pra gente ficar só angustiado com isso, senão a gente vai ficar triste demais e vai desistir. Mas é da gente refletir e tentar, vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar sair dessa? Né? Vamos sair do Facebooks e tentar fazer coisas, porque a gente vê os produtores, e aí voltando à questão do comentário do Lucas, a gente vê os produtores de conteúdo no estado que eles estão e a gente fica novamente angustiado, a gente fala, poxa, quando é que eu vou chegar naquele nível técnico? Quando é que eu vou chegar naquele nível de reflexão? Pô, essa pessoa tem tanto conteúdo para compartilhar, e a gente esquece que a gente, cidadão comum, tem. A gente só ainda não começou. A gente precisa começar a produzir, a compartilhar, e ao longo do tempo você vai melhorando, né, cara? É o caminho que se espera, né? Assim, você não espera desaprender à medida em que você vai fazendo, você vai aprendendo, vai aprimorando. Então, é a cobrança que o Lucas fala da geração dele, que ele vê uma coisa feita já por alguém que está fazendo há 1 ano, e essa coisa, lógico, num período de 1 ano tem um ganho de qualidade, uma melhoria contínua, e ele espera que a primeira coisa que ele vai produzir tenha a qualidade da última coisa mais recente de alguém que está produzindo há anos. E a gente não deve pensar assim. Mas o nível de expectativa das pessoas é de ser foda em pouquíssimo tempo, né? E isso me remete àquele texto que a gente já falou algumas vezes, que é o que há de errado com essa geração dos millennials, né? Que eles têm uma expectativa que é muito alta, e isso tem a ver com até a permanência dessa moçada nos empregos. A moçada fica meses nos empregos e acha que em meses você já recebeu tudo que você tinha que receber de uma empresa, você já... não tem mais por onde eu crescer. Assim, cara, você não tem que crescer em meses, não, calma. A coisa não funciona assim, não. A vida não é uma novela que as pessoas têm sempre crescimentos assustadores, rápidos, e as coisas não funcionam assim, né? Mas olha só, eu estava escutando
um episódio do This American Life, e que durante alguns momentos da vida a gente fala, você vai entender isso mais tarde. E quando falam isso pra gente, dependendo do momento da vida que a gente está, a gente fica agoniado, né? Mas nada como o amadurecimento, né, cara? À medida em que você vai crescendo, você vai vendo, calma, não é assim. Né? Esse episódio tem uma passagem muito, muito legal do menino que fala assim, porque às vezes eu faço uma pergunta pros meus pais, eles falam assim, Deus tem a resposta. Eu acho que eles têm a resposta, eles só não querem me falar agora. É muito bom isso. Muito bom, né, cara? Então fica aí a dica de audição. Escutem. Esse é o episódio 513, eu acho. É 513? Eu acho que é não isso. Memorizei, não. Mas é o episódio que não é o Ira Glass que apresenta. Não, é a menina que a menina. Substituindo o Ira Glass. É um episódio excelente, eu recomendo a todos que escutem e também todos os outros do This American Life. Bom, mas agora temos um episódio maravilhoso do Ainda Sem Nome, né, Caio? Estamos combatendo paradoxos. Exato, e estamos sendo produtivos. E temos um episódio maravilhoso para mostrar. Exatamente, estamos tendo, né? Eu imagino que a nossa audiência já tem motivos aí para soltar o verbo no Telegram e comentar isso que a gente já falou até agora. Isso. Mas vamos falar dos chatbots. Ou chatbots, para sermos fiéis ao idioma original. Essa dica de pauta veio do Humberto Massa, não foi? Veio do Humberto Massa, grande Humberto Massa, que está na audiência desde os tempos áureos e antigos do Ainda Sem Nome. O Humberto Massa nos recomendou a leitura, falando dos chatbots, recomendando a leitura da resposta da Samsung a um comentador do Reclame Aqui, ou a um usuário que postou algo no Reclame Aqui. E esse algo era nada mais, nada menos do que uma receita de costela no meio da sua reclamação. Esse usuário queria defender a ideia de que a Samsung não lê as postagens do Reclame Aqui. E por isso dá umas respostas encanadas, enlatadas, né? Eu estou tentando falar o falso cognato aí. Umas respostas enlatadas. E ele prova que a Samsung realmente não lê as perguntas ou as reclamações das pessoas. E aí tem uma série de questões a respeito disso. A gente podia fazer um episódio só sobre esse comentário, mas eu acho que a gente deve falar rapidamente dele e falar mais dos chatbots, né, cara? Essa é uma coisa muito legal da Samsung, né, bicho? Proporciona um aprendizado enorme para o mundo da comunicação digital, né? Em vários pontos, né? O primeiro deles é se tem uma coisa que realmente as redes sociais e a internet modificaram, foi esse relacionamento de marca com o usuário. Exato. E essa proximidade. E você aproveita, especialmente o Reclame Aqui, que querendo ou não é uma ferramenta que as empresas elas dão muita atenção para ela. Quando deveriam não, quando o Reclame Aqui, na minha opinião, deveria ser só mais um meio e virou o meio para se reclamar. Sim. Quer dizer, quando a gente fica falando de só um pequeno devaneio, tá, Caio? Quando a gente fica falando de manter as coisas nas nossas próprias plataformas, o conteúdo postado na plataforma de terceiro ela é mais relevante do que o cara que liga para você e fala, olha, o seu produto está com defeito. Pois é um negócio... O Reclame Aqui é um exemplo muito interessante, né, cara? De que no contexto do digital, a gente tem que se lembrar sempre que o que vale é a conversa, né? É a interação. E as empresas, em grande parte, ignoram isso. E aí vale aquele meme, né? Se você não sabe brincar, não desce pro play, porque é melhor. Fica em casa, porque vai ser melhor para você. O Reclame Aqui é uma opção. Eu acho que, como você falou, virou o espaço. É muito interessante porque ali você vê as considerações de outras pessoas que estão consumindo o produto que você quer consumir ou serviço, e isso pode ser interessante para a sua tomada de decisão. É legal que exista esse espaço. E eu acho lícito quando as empresas optam por atender as reclamações do Reclame Aqui, falam, não, eu reconheço esse espaço como um espaço legítimo e vou trabalhar nele também. E também acho lícito quando as empresas optam por não estarem lá. Falam assim, não, esse não é um canal que eu uso, então eu não é um canal meu, então eu não vou usar. Se você quiser conversar comigo, vai no meu canal, eu não vou nem me dar o trabalho de responder. Então eu acho que são escolhas válidas para as empresas, aquelas que respondem 100% e aquelas que respondem 0%. O que eu acho errado,
e que a gente deve prestar atenção é você fazer uma coisa meia boca. No caso, o que a Samsung fez. E que algumas outras empresas fazem, que é de ou responde só 30% das reclamações do Reclame Aqui, ou responde com respostas enlatadas como essa da Samsung. Que não é o legal. Em primeiro lugar, na verdade eu não sei se é em primeiro lugar, mas uma coisa a se destacar é que a Samsung, até no próprio link que vocês vão ver lá daquele Minuto Produtivo, que eu não conhecia, e obrigado de novo, Humberto, pela indicação da leitura, a resposta que eles dão para o pessoal do Minuto Produtivo é a mesma resposta enlatada que eles deram para o cara da costela. Sim. Então, assim, há um momento de resposta enlatada? Quando? Talvez quando o volume de questões é muito grande e você precisa dar uma resposta rápida e tal, e ok. E tem uma outra coisa que aparece aí, que é a do Omnichannel. Você está violando essa orientação que a gente tem hoje, não diria orientação, talvez tendência, que é a de entender que com a digitalização você não precisa levar o cara para outro canal. Se o atendimento começou num canal, você pode dar continuidade ao atendimento nesse mesmo canal. E se o usuário mudar de canal, você também muda de canal, porque você tem como resgatar as informações. Agora, você ficar mandando o cara ir de um lugar para o outro, não é a coisa mais legal. É a mesma coisa de você vai num aeroporto resolver algo no guichê da companhia aérea e ela fala, não, eu não posso resolver isso, você tem que ir no outro guichê que fica do outro lado do terminal. Assim, pô, mas você não é a empresa? Você não está aqui? Você não pode resolver isso para mim? Então, o Omnichannel é isso. Se o usuário deu início à conversa naquele lugar, dê sequência ao atendimento ali. Então isso atrapalha muito a experiência do usuário. Então a Samsung está fazendo isso. Não é o jeito mais legal, eu julgaria, mas é claro, é muito fácil para mim. Por menos que eu goste da Samsung, né? Você quer ver o meu histórico, eu tenho abandonado os produtos da Samsung paulatinamente. Mas eu entendo a boa intenção, mas não acho que seja o caminho. Eu reconheço que está querendo dar uma resposta, mas errou feio, errou rude, né, cara? Errou rude, E aí deu margem para essa... a receita de costela é maravilhosa, inclusive. Vou fazer. A gente vai fazer e vai dar o feedback aqui depois. Mas aí fica esquisito, né, Caio? Porque, primeiro que você... antes de entrar no assunto chatbots, mas assim, primeiro que você dá um tiro no pé da sua marca, porque você acaba desqualificando ela perante um grande quadro de avisos de reclamação de produto. Uhum. E parece que você não está ligando muito, né, na verdade. Pois essa impressão assim, tipo, tá bom, beleza. Pois a empresa, quando ela faz isso, ela esquece que o usuário ele se esforçou para fazer aquele comentário. E não é um esforço de, nossa, foi difícil. É um esforço de, ele tomou uma iniciativa. Ele quis iniciar uma conversa. Então o mínimo que a gente tem que fazer é uma coisa de respeito, não é? Quando você está numa roda de amigos e alguém começa a falar uma coisa, você para de falar e olha para essa pessoa porque você quer prestar atenção no que essa pessoa está falando. Porque quando você fala com alguém, você espera que o seu interlocutor preste atenção em você. Então, o usuário está fazendo isso, ele está começando uma conversa com a empresa e quando a empresa dá esse tipo de resposta, ela está desrespeitando o usuário, porque aí fala assim, poxa cara, eu te perguntei A e você me respondeu B. Você não está escutando o que eu estou falando? E sempre quando... não estou dizendo que a gente é perfeito, mas a gente comete esses deslizes às vezes de não conseguir prestar atenção ou não efetivamente dar sequência a um diálogo. E isso é extremamente vergonhoso, porque a gente se vê numa situação de, poxa, eu estou desrespeitando essa pessoa. E não é legal, né? Então, se a gente acha que isso não é legal no nível interpessoal, por que a gente vai fazer isso quando a gente está respondendo ou está conversando ou quando a gente está ouvindo um início de conversa do nosso usuário? A gente não deve fazer isso, né, cara? Não deve fazer isso, embora eu concorde que eu tenho que fazer a pontuação de que a famosa escuta ativa, ela é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, especialmente em roda de conversa. Ah, sim. Eu registrei, mas eu não efetivamente ouvi. Isso. Ou então, essa necessidade que as pessoas têm de ficar falando, né? E não... Então, assim, como é que foi de viagem? Foi legal, então, porque eu já fui lá também,
Então, quando a pessoa está contando um caso, a outra já entra contando o seu caso, só em cima do caso da pessoa que, em tese, era o centro das atenções. É o mimimi, né, bicho? Eu quero, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Ah, É mas foda. eu também. É foda. É. E nessa comparação que você fez, é exatamente a Samsung não prestando atenção na reclamação do usuário, né? Que pode ser a mesma de outras pessoas que têm o mesmo produto ou um produto similar. Isso, e isso é um valor enorme do Reclame Aqui. Por menos que eu goste do Reclame Aqui, eu acho que é um valor enorme que alguém vai ter aquele mesmo problema e aí vai lá ler e vai saber o que pode ser feito de acordo com a resposta da Samsung. Se a resposta for uma resposta não automatizada. É, uma resposta de verdade. Esse é o mau uso dos chatbots, né, cara? Exatamente. E os chatbots eles podem ser bastante úteis para você, por exemplo, agilizar atendimento. Aí eu volto a um caso que a gente já comentou anteriormente, do Telegram, que a CEMIG usa o Telegram. Gente, não é só birra porque eu não gosto do WhatsApp. É porque o Telegram é uma plataforma mais bacana do que o WhatsApp. E ele permite isso, você criar bots para dar respostas automáticas para questões em que isso se encaixe. Né? No caso da CEMIG, ela faz isso para te dar um alerta sobre a região onde você está, um atendimento ou você registrar que está sem luz, ou você pedir um código de barra da sua última conta, coisa que você demoraria mais tempo para falar com um atendente, né, que o atendente ia precisar, senhor, por favor, esteja verificando o número do registro da sua conta. Você não precisa fazer isso. Você escreve no seu celular e o sistema te dá uma resposta que você toma uma atitude mais rapidamente, né? Aumentando a sua produtividade e cortando gastos da empresa. Isso é muito interessante. Eu vejo também uso, tem um camarada do Marketing Land, não é o Danny Sullivan, é um outro cara, que ele fala do uso dos bots para lojas, para e-commerce. Então você fazer um atendimento, falar de disponibilidade de estoque, dar um acompanhamento sobre entrega, tudo mais, no Telegram também, usando chatbots do Telegram. Então dá para você programar e fazer coisas muito boas, né? Esse é um dos usos, né, cara? A gente, nas referências desse episódio, a gente tem outros textos mostrando que os chatbots, eles agora parece que vai, né? Não dá para dizer que esse é o ano do chatbox. Esse é o ano do Linux. Esse é o ano do Linux, do desktop. Esse foi, rapaz. Esse foi, já tá longe. E vai ser o ano do Google Plus também. O ano do Google Plus, não dá pra gente dizer que será o ano do chatbox, mas dá pra gente dizer que é algo que vai passar a fazer parte das nossas vidas. Na verdade já faz, né? Então algumas coisas que se relacionam a um chatbox é essa coisa de usar ferramentas. Olha como é que a gente fica preso às coisas que são as referências do dia e a gente se esquece que tem coisas que são mais antigas e que tem uma relevância danada pra gente. Enquanto eu estava iniciando essa minha argumentação que eu estou falando agora com vocês, eu estou me lembrando daquele livro do professor Welch, que é o The Machine is Us, is Using Us, que é aquele videozinho famoso de Web 2.0, em que é um vídeo velho já, né? Mas é um vídeo que tem lá seus milhões de acessos e que explica uma coisa que é muito importante para a gente entender os chatbots e a relevância dos chatbots para o futuro próximo, que é a cada clique, a cada coisa que a gente faz nesse contexto digital, a gente está ensinando uma máquina. A gente está ensinando uma máquina a tomar decisões. E essas decisões podem ser revertidas em alguma coisa que vai nos auxiliar. Então, os chatbots, eles podem servir, eles já estão nos servindo como assistentes virtuais. O Google Now, como é que se chama? O Alexa, a Alexa do Amazon Echo. Esse é um produto que a gente não tem muito conhecimento no Brasil, porque a gente não compra muito na Amazon desse jeito, né? Mas que é um produtaço, cara. A Amazon faz um negócio de aprendizado que é fenomenal, e você compra por voz. Você fala com o Alexa que você quer aumentar o seu pedido de não sei o que, e ela é
uma espécie de microfone que fica ligado na sua sala e você fala para ela o que você quer comprar. Ou o Siri, ou esses assistentes, né? O calendário do iOS que me fala, olha, você vai demorar aproximadamente 24 minutos para chegar ao seu local de trabalho. Eles estão falando aqui agora. Né? Então, os assistentes, os chatbots, eles vão fazer isso. Né? Eu me lembro, a gente estava conversando sobre isso, eu tenho que chafurdar aí para lembrar, para localizar esse link, que é o de, existe um projeto do Cara Livro de fazer esse tipo de assistente no Messenger. Tem um bot que você vai conversando com ele no Messenger, né? O Facebook, ele, essa semana teve o F8, né, que é a convenção do Facebook, e o Zuckerberg disse que eles pretendem abrir o código do Messenger para que desenvolvedores trabalhem em cima de chatbots dentro da plataforma. Isso é uma coisa assim, o Facebook está deixando de ser, é uma tendência das empresas de tecnologia, né, no geral, estão deixando de ser só ferramentas, estão meio ficando onipresentes na nossa vida, né? Nessa mesma conferência, o Zuckerberg falou do plano de fazer um avião que vai andar 20 mil metros, distribuindo internet em áreas não desenvolvidas, enfim. Sim, são coisa autônoma, né? Isso, ambições. Mas sobre a questão do relacionamento com o cliente, eu já tenho, assim, a gente vai chegar nesse ponto agora da conversa, mas um claro momento, o chatbot ele vai cumprir a função de um telemarketing, não é isso? É uma das, né? Uma das, mas quando você vai resolver problemas ou solicitar serviço, talvez a gente esteja falando disso. Eu já tenho visto movimentos de algumas marcas tentando evitar a ligação para um telemarketing de qualquer maneira. Então, você tem um problema com sua... mais ou menos você ligar para a net, falando que tem um problema no modem, e o cara cumpre aquele script todo de... Senhor, desliga o cabo, liga o cabo, desliga 10 segundos, cheque não sei o que, quando você já fez tudo isso. Então, um ambiente automatizado ou um ambiente auto-instrucional de serviço de atendimento ao cliente resolveria completamente o problema de você ter que fazer uma ligação para um telemarketing. Nessas matérias que a gente está citando no episódio, que vão estar nas notas do episódio, tem uma coisa muito interessante do Alexa, que ele já tem uma configuração com alguns apps, e ele tenta te direcionar para os apps que ele está programado. Então, se você dá qualquer variação de me chame um carro, precisa de ir para algum lugar, ele já vai chamar um Uber. Sim. Então, além da solução de deixar as coisas mais dinâmicas, eu acho que também a questão dos chatbots, que eles vão aprender com a gente e eles vão tentar direcionar o seu comportamento para o que eles querem, o que torna as coisas um pouco mais interessantes, eu diria. Pois tem essa possibilidade, né? E eu acho que é um negócio de aprendizado também. Pode ser que ele aprenda a te chamar um Uber quando você já menciona que você curte o Uber, ou que as suas últimas 10 corridas ou deslocamentos que utilizaram um transporte que não era o seu próprio foram com o Uber. Ele fala, opa, o Caio gosta de Uber, então já vou dar o Uber para ele, né? Ou já vou direcioná-lo para o Uber. Eu imagino que isso venha a ser baseado no comportamento do usuário, o que é uma coisa interessante, né? Assim, os catastrofistas lógicos, apocalípticos, vão falar, nossa, estamos dando os poderes para as máquinas, acabou tudo, mas eu não sei se é bem assim, não, né? Não, e também, Caio, porque não é um negócio que começou a acontecer agora, entendeu? Eu lembro de algumas interações que eu fazia com bots para resolver problemas. Até quando você ligava para a net e falava assim, sim, não, dois, já é um jeito de... Você já está fazendo essa interação. Muito embora há muitas piadas sobre isso, né? Eu quero claro. isso. O que? Eu entendi. Linguiça? O que eu acho que está mudando é fundamentalmente a inteligência atrás desses bots.
Porque, por exemplo, quando você ligava para a net e falava com um atendente que emulava um atendente normal, humano, invariavelmente você terminava a sua interação com um cara físico. O cara Aham. tinha que. E aí entrava de novo em todo o loop de informações que você tinha que dar e você só demorava. O que eu espero que com essa inteligência sendo apurada, o seu tempo com sua relação com o telemarketing, com uma ligação para resolver um problema seja menor, e que efetivamente você consiga resolver esse problema. Pois é. E enquanto você está falando isso, cara, eu estou pensando aqui na demanda e na necessidade de um profissional de comunicação para ajudar a programar isso, para ajudar a definir essas ações desses robôs. Porque é uma demanda de um novo expertise ou de um expertise adicional para o profissional de comunicação. Porque eu suspeito, aí na minha grande base de preconceitos, né, que se deixarmos isso nas mãos dos desenvolvedores, as interações com esses robôs não serão as melhores. Eu sim, mas eu acho que hoje, especialmente quando a gente está falando das grandes empresas e dos que possivelmente têm os melhores desenvolvedores, eu acho que a formação é tão multidisciplinar que isso é um negócio que eu colocaria em segundo plano, entendeu? Entendi. A minha preocupação maior seria não de dar poder para a máquina, nem que isso vai criar uma Skynet, onde o meu micro-ondas um dia vai se virar contra mim e jogar leite quente na minha cara. Ou vai ameaçar, né? Sendo apoiado pela minha câmera e pela minha geladeira. Aham. Mas é exatamente a questão da privacidade, né? Como que esses dados estão sendo armazenados, como que eles vão ser utilizados depois. Então, sabe, eu tenho medo de falar com o chatbot, costela no bafo, e aí a Friboi me oferece uma costela no bafo. Uma Entendi. costela Friboi, entendeu? Entendi. Eu imagino que isso vai acontecer, então não tenho. É mais uma questão de quando, não de se. Aham. É, e eu tenho um receio de como que as máquinas vão demorar, mas isso é uma questão mais de reflexão mesmo. Quanto vai demorar para que as máquinas aprendam que não necessariamente as coisas que a gente pede pra gente. E porque tudo aí vai sendo associado ao seu perfil. Né? E isso não necessariamente é a melhor coisa do mundo. Às vezes você está pedindo algo, pedindo uma informação, ou apenas sanando uma curiosidade, e isso está sendo acrescentado ao seu perfil. Uhum. Eu acho que deve ter que existir um modo de navegação privativa quando você vai conversar com a Alexa ou com qualquer que seja o chatbot. Sabe? Deve ter que ter um modo de navegação privativa ou privada para você. Não, eu não quero que você registre isso, mas apenas me informe isso. Não que eu esteja necessariamente atrás de aumente seu pênis, mas Ou então, não que eu necessariamente. Não, eu sou vegetariano, mas eu gostaria de ver a receita da costela no bar. exatamente. Enfim, é mais uma coisa para essa equação, né? Exato. E para a galera que escuta o Ainda Sem Nome, lembrar da possibilidade de trabalharmos no futuro próximo com esses bots de bate-papo, né, cara? Exato. E E, assim, eu entendo que, no geral, os benefícios são muito maiores do que do que o ônus do negócio. sim, eu Mas são. tendo. Ah, Diga. não, mas eu acho que são algumas questões que elas têm que ser endereçadas, sabe? Uhum. E que a gente já falou, a questão da privacidade, né, dos dados, como que ele vai aprender a usar, ou como vai aprender a usar, a entender as minhas preferências, enfim. E o que isso pode virar mais para frente. O que a gente estava falando mais cedo, Caio, isso pode, se um chatbot for utilizado para acabar com o serviço de telemarketing, Aham. eu diria que alguns sindicatos no Brasil e na Índia ficarão chateadíssimos com isso. Sim, uma grande massa de trabalhadores vai se ver sem emprego. Que
que ok, a gente entende que deve ser o maior número de turnover de todo o mercado, deve ser dentro de call centers. Exato, porque aí são duas coisas, né? Uma coisa é você não ter mais nem aquela opção, e outra coisa é a galera, né, que fica trocando sei lá, tô na Atendo, tô na AIC, tô na, sei lá. Uhum. A averiguar, né, cara? A considerar também. Sim. Uma coisa que me chama a atenção nesse aspecto aí, cara, é a necessidade da gente pensar, então, que esses profissionais que fazem esse serviço, eles... Não quer dizer que a relação toda com o consumidor vai ser por meio de bots, mas que a gente pode deslocar esses profissionais para outras coisas, outras atividades. Sim. Então é um negócio, uma evolução do mercado de trabalho como um todo, né? Sim, claro. Sem dúvidas. E eu gostaria de saber muito o que a nossa audiência pensa a esse respeito e ouvir os comentários das pessoas e ler esses comentários, tanto lá no nosso Facebook quanto no YouTube, que em breve esse episódio estará também, você deve estar ouvindo ouvindo por ele. No próprio site, aindasemno.me, ou lá com a Elisete e o Godofredo, que são os nossos assistentes nesse processo grande e maravilhoso que é o Ainda Sem Nome. Então você pode conversar com a Elisete e o Godofredo lá no 31 999 750835, né, cabeça? Isso, devemos admitir que Elisete e Godofredo não são tão espertos, feito um chatbot da KLM, ou talvez a Alexa, mas um dia eles chegarão lá. Isso, mas em compensação eles não são nazistas como o chatbot que a Microsoft colocou no Twitter. Isso, eles não se transformaram em Não se transformaram, exato. Esse é um ponto interessantíssimo do aprendizado da máquina, né? Cara, e eu acho que isso diz muito mais sobre como que a gente se comporta nas plataformas sociais, quando fala a gente, a sociedade, do que os próprios chatbots, né? Claro. Eu tava lendo também, cara, tem um chatbot que tá aprendendo a falar feito Donald Trump. Olha só, hein? Tá vendo? Como se já não bastasse um, você tem dois. Pois é, e assim, você fala pro desenvolvedor que fez isso, cara, tinha tanta coisa legal pra você fazer. Não, mas eu sei, é um experimento. É um experimento anedótico. Anedótico, exato. Bacana. Eu ainda estou tentando entender essa guinada. Acho que as pessoas ficaram entediadas, né, bicho, com uma situação democrática ou caminhando para a democracia e confortável, e aí elas querem mudar tudo. Elas querem, sei lá, doing it for the loose, falando dos camaradas que querem acabar com o conforto democrático que está chegando à população, né? No caso o caso do Trump ainda é mais tosco, porque a alternativa, ele era exatamente, estão fazendo pela zoeira. Agora, as alternativas republicanas, elas são as piores. Então, assim, ou é ele que é um lunático, ou é o Ted Cruz que é um ultraconservador muito mais inteligente do que ele. Então, cara, eu não sei de quem que eu tenho mais medo, né? Exato. Ouça dos nossos projetos de Trump e Ted Cruz brasileiros também. Nossa, cara, nem me fale. Mas não vamos começar nossa sexta-feira, Caio, pensando nestas coisas. Não, pelo contrário, cara, eu já estou aqui nessa manhã de sexta-feira me planejando para comprar uma costela e seguir a receita do Reclame Aqui lá na Samsung. Eu estava aqui pensando sobre unicórnios, arco-íris e pôr do sol para manter minha moral em alta ao longo do dia. Eu vou mirar na costela, cara. Pensando fecha o olho, eu vejo mais ou menos umas 2, 3 da tarde a gente já mira na costela, e aí muda o mindset do negócio. Exatamente, eu já vou acender a churrasqueira. Isso, Beleza. Mas é isso aí, Caio. É isso aí. Esteve bom. Quero ouvir também os comentários dos nossos ouvintes, ouvir e ler, né? Porque a gente tá dando aí a possibilidade de você fazer o comentário da maneira que melhor lhe convier. Exclusivamente, eu gostaria de saber a opinião da nossa audiência sobre essa nova faceta do Ainda Sem Nome, de colocar os comentários, como na edição passada do Herbert, e agora do Lucas. Deixe o seu comentário. Se você quiser, pode ir lá e gravar uma mensagenzinha de áudio e mandar pelo Telegram.
É isso aí. Faça como o Lucas e como o Herbert fez na edição passada. Exatamente. E vamos que vamos, né, Cabeça? Vamos Até a que próxima. vamos, Caio. Até a próxima. Valeu a oportunidade e seguimos firme aí. Seguimos firme e forte. Um abraço. Valeu, um abraço. Até mais.